Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa terceira unidade. Nela vamos focar em quadro de distribuição e também tomadas elétricas. Dentro dessa disciplina eletrotécnica do curso técnico de eletrônica, é uma pincelada da parte predial, da parte industrial, porque hoje existe um curso técnico voltado somente para essa disciplina, né? Mas então eu estou tentando passar o máximo possível de conhecimento dessa disciplina, lembrando que já existe um curso técnico voltado só para ela, para que você já possa utilizar no seu dia a dia e ganhar ter uma renda extra, né? Trabalhando como eletricista. Então, todo projeto, toda planta elétrica tem um quadro de distribuição que fica no interior da residência da gente, né? Vai chegar a alimentação lá no padrão, né? No nosso caso aqui da CEMIG, que estamos em Minas Gerais. Do padrão da CEMIG vai derivar um fase e um neutro, né? Não vou falar mais nomes. Vamos usar mais nomes técnicos, né, na disciplina nossa. Então, vai vir o fase e o neutro lá do padrão da CEMIG, tem um disjuntor lá fora, vai vir para o interior da residência. No interior da residência vai ter um quadro de distribuição que vai ter disjuntores, e esses disjuntores vão estar divididos em circuitos, e cada circuito alimentando determinada parte da residência, né? Então, tem um quadro de distribuição em toda a residência. Na simbologia unifilar, nós trabalhamos com esses 5 símbolos dos quadros de distribuição, que são os quadros aparentes e os quadros internos, né? Lembro que o que eu mais vejo, o que eu mais utilizo aí é o quadro de distribuição embutido, que é aquele que já está certinho na parede. Então, toda planta tem esse quadro de distribuição. Você vai saber que vai chegar uma fase neutra ali e dali vai derivar para todos os outros cômodos da casa, da residência. Esse quadro de distribuição vai estar o que lá dentro dele? Disjuntor. Esses disjuntores são para quê? Para proteção do circuito elétrico. Lembrando, o disjuntor é para proteção do circuito elétrico, não para nossa proteção. Então, a nossa proteção é um outro tipo de disjuntor que eu vou deixar uma especificação sobre ele, chamado DER, né? Disjuntor diferencial residual. Ele protege a gente contra correntes de fuga, né? Mas esse disjuntor específico aqui que eu estou falando é para proteção do circuito elétrico, que vai estar lá dentro do quadro de distribuição. Então, todo quadro de distribuição é composto por vários disjuntores e vai distribuir sobre circuitos. Tem também, na nossa planta, que eu não falei na última aula, deixei para essa aula, que são as tomadas, né? Essas tomadas, para a gente usar o termo técnico, são os TUGs e os TUIs, os terminais de uso geral e os terminais de uso específico. Professor, qual que é a diferença deles? O terminal de uso geral é toda aquela tomada que vai ter no interior da residência, que é para uso geral. Você vai usar para carregar celular, ligar a televisão, ligar um secador, né? E tem determinadas tomadas, que é os TUIs, de terminal de uso específico. Ela vai ser usada para quê? Para você alimentar um forno elétrico, um micro-ondas, tomadas de ar-condicionado. Lembrando que na residência vai ter aquelas tomadas especial para ar-condicionado. O terminal do chuveiro, que não deixa de ser uma tomada, só que está ligado direto, não é? São todas terminais de uso específico, por quê? Porque exige uma fiação adequada para comportar a corrente elétrica que vai ter naquele circuito. Então, por exemplo, uma tomada de uso geral, por norma, eu posso usar um condutor de 2,5. Já uma tomada de uso específico, depende do que você vai colocar nela, você tem que tratar a potência dela. Um terminal de uso específico, que é o banheiro, por exemplo, o chuveiro, você tem que alimentar aquele chuveiro com um cabo de 6 a 10 milímetros, porque senão aquele circuito não vai comportar aquela corrente que vai circular nele. Então, essa é a diferença das duas, tá? Nós trabalhamos com as simbologias. Uma setinha, quando tem a setinha, significa que é uma tomada baixa, até 30 centímetros do solo. Quando tem essa setinha meia cor, não é? É uma tomada de até 1,30, é aquela tomada que já vem conjugada no interruptor, né? E essa tomada alta é uma tomada de 2 metros do piso, é a tomada que vai estar lá em cima, quase próxima à laje, não é? Quando você pegar uma planta elétrica, que é a representação elétrica daquela residência, você vai ver que lá naquele banheiro tem uma tomada alta e a maioria das tomadas são as tomadas médias, né? Casos específicos na sala, você utiliza uma tomada baixa.
E tem também a tomada da campainha, que hoje está em quase desuso, né? O pessoal coloca mais uma câmera lá para visualizar. E a tomada de piso, né? Dando continuidade, então, pegamos uma planta elétrica, somente um cômodo, somente um espaço, um diagrama unifilar, tem representado nela aqui, vamos entender esse circuito. Está vindo a alimentação aqui de um quadro de distribuição, está vindo o meu circuito 1, meu circuito 2. Então, lá naquele quadro de distribuição tem dois disjuntor, um para o circuito 1, outro para o circuito 2. Está vindo o fase e o neutro e o terra. Está passando, então, aqui no meu circuito. Está vendo que tem dois pontos de iluminação? E os pontos estão identificados com a letra B e os interruptores estão identificados com a letra B e letra A. Esses aí são dois interruptores three-way, não é isso? Vocês já aprenderam na unidade anterior. Esse interruptor three-way B, tanto esse aqui próximo à porta quanto esse outro próximo à porta, está controlando somente essas duas lâmpadas internas. E esse outro interruptor three-way A, está controlando as duas lâmpadas externas do circuito. Tá vendo? Eu posso acender elas tanto daqui quanto por aqui. E cada tomada, cada interruptor tem uma tomada média. Tem uma tomada média aqui do lado do interruptor, tem uma outra tomada média desse lado aqui do interruptor. E tem também tomada média para indo para onde está essa lâmpada externa, né? Quem fez esse projeto foi só para exemplificar mesmo. Então, a gente já começa a criar vida na nossa planta elétrica, né? Lembrando que a planta elétrica, quando tem mais cômodos, vai estar lá subdividido os circuitos. Aqui nesse caso eu tenho o circuito 1, o circuito 2. Está bem definido aqui, as simbologias que vocês já visualizaram até aqui, né? E eu vou deixar mais um material disponível exemplificando e aprofundando mais nesse conhecimento sobre disjuntor, sobre DR, qual que é a diferença deles, né? E também sobre o quadro de distribuições. Tenham todos bons estudos.